Eu sou Carlos, médico plantonista em um hospital público na periferia de uma grande cidade. Trabalhei em vários hospitais durante minha carreira, mas nunca algo me afetou tanto quanto o que aconteceu naquela noite, no turno de plantão que, até hoje, me faz acordar suado de terror todas as vezes que relembro os detalhes. Era uma sexta-feira, uma noite comum, e o hospital estava relativamente calmo. Como plantonista, era meu dever garantir que os pacientes estivessem bem, monitorando todos os sinais vitais e atendendo a emergências que pudessem surgir. Não havia muitos pacientes naquele turno, e isso me dava uma sensação de alívio, já que os plantões noturnos geralmente são os mais difíceis. Mas o que eu não sabia era que essa noite seria diferente. Ela mudaria minha vida para sempre. Tudo começou com a chegada de uma paciente misteriosa, que foi trazida de uma pequena aldeia nos arredores da cidade. Ela foi deixada no pronto-socorro por um casal que parecia estranhamente apressado, quase como se tivessem pressa em ir embora. A mulher estava pálida, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Ela parecia assustada, mas o pior era que estava em um estado de confusão mental. Não conseguia articular palavras coerentes. Sua boca tremia e seu corpo estava repleto de feridas e contusões. Mas o que mais me chamou a atenção foram os seus olhos. Eram olhos escuros, mas com um brilho profundo, como se carregassem uma dor ancestral. Ela foi rapidamente colocada em um leito e comecei a examiná-la. Em suas mãos havia uma série de marcas, algumas mais profundas do que outras. Ao palpá-las, ela reagiu violentamente, como se a dor fosse insuportável. Decidi que a melhor opção seria iniciar o tratamento com sedativos, mas o que eu não sabia era que essa seria uma decisão que eu logo me arrependeria. Quando a sedação fez efeito, eu pensei que ela dormia tranquilamente, mas logo percebi que algo estava errado. O ambiente parecia estranho e um silêncio profundo pairava no ar. Não era um silêncio comum, era como se o próprio hospital estivesse retendo a respiração. Eu, um médico acostumado a trabalhar nas madrugadas silenciosas, comecei a sentir um arrepio na espinha. Algo estava fora do lugar. Eu estava sentado na minha mesa, preenchendo os papéis, quando uma sensação gelada percorreu minha nuca. O ventilador de teto começou a girar mais rápido, mas a temperatura no ambiente não subia. Olhei para a paciente e notei que seus olhos estavam abertos, embora seu corpo estivesse imóvel. Ela parecia estar me observando, mas não com os olhos humanos de antes. Era como se algo dentro dela tivesse mudado, como se fosse outra pessoa ou outra coisa. Decidi checar novamente seus sinais vitais e, ao me aproximar da cama, percebi algo ainda mais perturbador. O rosto dela estava distorcido, como se os músculos do rosto estivessem sendo puxados para baixo. Eu me aproximei com mais cautela, tentando não fazer barulho, mas a paciente, ou aquilo que parecia ser ela, virou rapidamente a cabeça para mim. Ela abriu a boca em um sorriso grotesco, com dentes afiados e amarelados, e a voz que saiu de seus lábios não era mais a dela. Era profunda, gutural e fria. "Você não deveria ter me acordado", ela disse, e sua voz parecia ecoar pela sala, mesmo sem ela mover a boca. Meus batimentos cardíacos dispararam. Eu estava paralisado pelo medo, mas como médico, o profissionalismo ainda prevalecia. Não podia cair em pânico, não era isso que eu ensinava aos meus alunos. Eu tentei manter a calma, mas a sensação de que algo muito errado estava acontecendo me dominava. Então, a paciente se levantou da cama de uma forma antinatural, como se estivesse flutuando, sem mover os pés. Ela estava sorrindo, mas o sorriso era malévolo. Seus olhos estavam agora completamente negros, sem nenhum reflexo. Ela se aproximou de mim lentamente, como uma sombra, até ficar tão perto que senti sua respiração fria na minha pele. "Você não pode me curar", ela sussurrou. "Você não pode fazer nada por mim." O medo tomou conta de mim e comecei a recuar, sem saber como reagir. Ela deu um passo à frente e, de repente, o ambiente ao redor pareceu mudar. As luzes começaram a piscar e uma pressão imensa tomou o lugar. O cheiro de mofo e algo podre pairava no ar. Eu, em pânico, corri até a porta, mas antes que eu conseguisse abri-la, ouvi algo que me paralisou. O som de passos, mas não como os de uma pessoa comum. Eram passos pesados e arrastados, como se algo estivesse rastejando atrás de mim. Olhei para trás, mas não vi nada. Só ouvi a risada de uma mulher, uma risada baixa e cruel,
vindo de algum lugar nas sombras. Você vai ser meu, ela sussurrou de novo, e a última coisa que lembro foi de um grito que ecoou pelo hospital. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair, um enfermeiro me encontrou. Eu estava suando, tremendo e, honestamente, completamente perdido. Eles me levaram para a sala de descanso e, com o passar das horas, relataram que a paciente havia sumido. Ela desapareceu do quarto e ninguém sabia onde ela estava. Eu sabia o que vi, sabia que não era alucinação, mas ninguém acreditou em mim. Diziam que eu estava cansado, sobrecarregado pelo turno. Mas eu sei o que aconteceu. Eu vi algo ali naquela noite que não tinha explicação. O hospital nunca mais foi o mesmo para mim, e eu nunca mais consegui ficar sozinho à noite. Cada vez que a luz do corredor pisca ou o ar fica gelado, lembro-me daquela risada e daquele olhar, e sei que, de alguma forma, ela ainda está lá. Ela não se foi e eu nunca mais estarei em paz. Se você está gostando dos relatos, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora vamos continuar com os relatos. Meu nome é Camila e sou médica emergencista em um hospital público da cidade. Já passei por muitos plantões difíceis, mas nada que eu tenha vivenciado me preparou para o terror que vivi naquela noite. O que vou contar a seguir ainda me assombra. A cada vez que fecho os olhos, as imagens vêm à tona, e o medo parece ser tão real quanto foi no momento em que tudo aconteceu. Era uma noite chuvosa, e o hospital estava mais calmo do que o normal. A maioria dos pacientes estava estabilizada, e o turno estava seguindo sem grandes imprevistos. Foi quando um homem foi trazido para a emergência que tudo mudou. Ele foi socorrido por uma ambulância, e o que inicialmente parecia ser um caso simples de confusão mental, logo se transformou em algo muito mais sombrio. O homem, que se apresentou como Pedro, estava em um estado de agitação extrema. Seus olhos estavam arregalados, e ele falava de maneira desconexa, misturando palavras e conceitos sem sentido. Ele parecia estar em pânico, tremendo violentamente e tentando se soltar das mãos dos paramédicos. Quando o levaram até a sala de triagem, ele olhou diretamente para mim e, em um sussurro abafado, disse: "Ela está vindo atrás de mim. Eu tenho que me esconder. Me ajude, por favor. Ela vai me matar." Tentei acalmá-lo, mas a sua paranoia só parecia aumentar. Ele não parava de olhar para as portas e janelas do local, como se estivesse esperando algo ou alguém aparecer a qualquer momento. Sua mente estava claramente perturbada e eu sabia que ele precisava de um atendimento urgente. Iniciei os procedimentos básicos, administração de sedativos para tentar acalmá-lo e um exame inicial para verificar o que poderia estar causando aquele comportamento tão descontrolado. Mas algo não estava certo. Mesmo com os sedativos, Pedro parecia cada vez mais alerta, mais apavorado. Ele começou a falar em voz alta, como se estivesse em uma conversa com uma pessoa invisível. Eu não conseguia entender muito bem, mas ele dizia: "Ela está em todo lugar. Você não pode me esconder dela. Eu sei o que ela faz com as pessoas. Vai acabar comigo, vai." A situação já estava ficando tensa demais, então chamei um psiquiatra de plantão para avaliar o caso. Quando ele chegou, tentamos conversar com Pedro, mas a conversa não durou muito. Em um momento de descontrole, ele se levantou da cama de forma abrupta, gritando que estava sendo observado. Com uma força incomum, ele empurrou os enfermeiros que tentavam contê-lo e correu para a porta da emergência. A cena foi um completo caos. Eu e os outros profissionais de saúde tentamos fazer o que pudemos para impedir sua fuga, mas ele estava rápido demais. Ele correu para a rua e desapareceu na escuridão da noite antes que pudéssemos alcançá-lo. Os seguranças do hospital tentaram sair atrás dele, mas já era tarde demais. O homem estava em fuga. A situação me deixou muito tensa, mas também preocupada com o que poderia acontecer com ele nas ruas. Não sabia se ele estava só psicologicamente perturbado ou se havia algo mais sombrio por trás de sua paranoia. Com a chuva que caía forte, não demorou muito para que as autoridades começassem a buscar pelo homem. E, de fato, cerca de 1 hora depois, o telefone da recepção tocou. Era a polícia, relatando que o homem havia sido encontrado em uma casa nas proximidades, tentando invadir uma residência. Eles disseram que ele estava tentando quebrar a porta da frente, falando em voz alta que a mulher estava vindo e que ele precisava se esconder antes que fosse tarde demais. O policial me explicou que,
Ao ver o estado do homem, era óbvio que ele estava em um surto psicótico, mas o que mais os assustou foi o fato de ele ter tentado invadir a casa de uma família inocente, gritando e pedindo ajuda. Quando eles conseguiram contê-lo, ele não parava de repetir que a mulher estava perto dele e que eles todos estariam em perigo se não o deixassem sair. Fui até o local do resgate com os policiais e o que encontrei me fez gelar até os ossos. Pedro estava em uma cela improvisada, ainda em estado de pânico, mas agora com a expressão completamente desconexa. Ele olhou para mim assim que entrei na sala e, com os olhos arregalados, disse: "Ela já está aqui. Não podemos deixar ela nos pegar. Eu vou matá-la antes que ela me mate." Havia uma angústia no ar, algo que não era apenas medo. Era como se ele estivesse lidando com algo que não conseguia compreender, uma força invisível, mas que ele acreditava ser real. A mulher que ele mencionava, quem era ela? E por que ele parecia tão certo de que sua vida estava em risco? Ele nunca quis dizer mais do que isso. Após ser sedado novamente, Pedro foi levado para uma ala de segurança do hospital, onde ficou sob observação constante. Durante os dias seguintes, ele permaneceu calmo, mas não falava muito. Quando falava, seus olhos estavam vazios, como se algo tivesse partido dele. O psiquiatra tentou várias vezes conversar com ele, mas sem sucesso. Não havia nada que pudesse trazer à tona mais informações sobre o que realmente estava acontecendo com aquele homem. Mas uma coisa ficou comigo. Na noite em que ele fugiu, uma sensação de mal-estar me dominou, como se eu tivesse sido tocada por algo que estava muito além da compreensão humana. Os sussurros dele sobre ela nunca saíram da minha cabeça. Até hoje, eu me pergunto se Pedro estava realmente paranoico ou se havia algo mais que o hospital não conseguiu diagnosticar. Algo que ele realmente viu ou ouviu. Eu nunca mais olhei para aquela rua da mesma forma. E, por mais que tenha tentado entender a mente dele, a lembrança da sua expressão quando me disse, "Ela está aqui", ainda me assombra. O que quer que fosse, ou quem quer que fosse, Pedro estava convencido de que era real. E isso, mais do que qualquer outro diagnóstico, me deixou com um arrepio até hoje. Meu nome é Mauro, sou médico plantonista há mais de 10 anos e trabalho em um hospital público na periferia de São Paulo. Em todos esses anos, já atendi pessoas de todo tipo, de vítimas de acidentes a pessoas com doenças raras, mas nada me preparou para o que vivi naquela noite. A história que vou contar ainda me assombra, porque tudo parecia normal até o momento em que descobri o que aquele homem realmente tinha feito. Era uma noite fria e chuvosa. Eu estava de plantão em uma sexta-feira. O hospital estava movimentado, como sempre, mas o clima era calmo. Era por volta das 23 horas, quando uma ambulância chegou trazendo um homem de cerca de 35 anos. Ele estava inconsciente, mas aparentemente em boas condições. Os paramédicos disseram que o encontraram caído na rua, aparentemente desorientado, sem sinais de violência. Quando o trouxeram até a sala de emergência, ele ainda estava desacordado. Como era padrão, iniciei o atendimento. O homem estava respirando normalmente e não apresentava ferimentos visíveis. Após estabilizá-lo, fiz um exame rápido e uma série de perguntas, tentando descobrir o que havia acontecido. Ele estava vestido de maneira simples, mas seu rosto parecia tranquilo, como o de alguém que não tinha muito com o que se preocupar. "Qual o seu nome?", perguntei, tentando testar seu nível de consciência. Ele demorou um pouco para abrir os olhos. Quando o fez, seus olhos estavam vazios, mas não parecia estar sofrendo nenhum trauma físico sério. Ele se sentou lentamente na cama e com a voz rouca respondeu: "Lucas, meu nome é Lucas." Pedi para um enfermeiro verificar seus sinais vitais novamente, e enquanto ele fazia isso, tentei entender o que havia levado aquele homem até ali. Ele parecia um sujeito comum, nada que fosse diferente de tantas outras pessoas que atendemos todos os dias. "Você se lembra do que aconteceu?", perguntei. Ele apenas balançou a cabeça, indicando que não se lembrava de nada. Naquele momento, achei que era apenas mais um caso de confusão mental. Talvez um episódio de desmaio ou algo relacionado ao estresse. Contudo, algo naquela situação me deixou inquieto. Enquanto o monitoramento continuava, ele me olhou fixamente,
com os olhos ainda vazios, e disse, de forma tão calma quanto possível: Eu sei o que você está pensando. Eu sei que você acha que sou apenas mais um perdido. Mas eu não sou. Eu fiz algo que não pode ser desfeito. As palavras dele ecoaram em minha mente. Como alguém poderia ser tão tranquilo ao falar sobre um crime? Fiquei desconcertado, mas continuei com os exames. A tensão no ar estava palpável. A princípio, pensei que fosse apenas um delírio, mas havia algo de errado. Ele estava falando de maneira muito tranquila para alguém que aparentemente estava tão perdido. Sua voz não demonstrava medo ou remorso. Durante a noite, o paciente permaneceu sob observação. Ele ainda estava consciente, mas parecia calmo demais, como se estivesse esperando algo. Fui até a sala de atendimento para verificar seus exames e conversar com a equipe. Quando voltei à sala, ele estava olhando para a janela com um olhar distante. De repente, ele me olhou e disse: Eu nunca devia ter feito aquilo, mas não havia escolha. Eu não tinha mais saída. As palavras me fizeram arrepiar, mas antes que eu pudesse perguntar mais, um dos enfermeiros entrou correndo, dizendo que a polícia estava no hospital, querendo falar comigo. A princípio, achei que fosse apenas uma visita rotineira, talvez alguma dúvida sobre um paciente. Mas quando fui até o corredor, o que encontrei me deixou gelado. 2 policiais estavam à minha espera, e um deles parecia muito sério. Eles estavam com um bloco de anotações, e o policial, com uma expressão grave, me perguntou diretamente: Doutor, o senhor está atendendo um homem chamado Lucas, certo? Sim, ele chegou há algumas horas. Está em observação, mas não tem sinais de ferimentos graves. Por quê? Os policiais trocaram olhares, e o policial que estava mais sério disse: Esse homem é procurado. Ele está envolvido em um caso muito grave. Temos provas de que ele cometeu um assassinato brutal. Meu coração parou por um momento. As palavras ecoaram em minha mente. O Lucas que eu havia atendido, esse homem aparentemente tranquilo, estava envolvido em um assassinato? Eu sentia como se estivesse em um pesadelo. O policial continuou: Estamos investigando um caso de homicídio em que a vítima foi encontrada brutalmente espancada e esfaqueada em sua casa. As evidências apontam para esse homem, mas ele desapareceu na noite do crime. Recebemos informações de que ele estaria aqui, então viemos verificar. Naquele momento, algo dentro de mim entendeu o que estava acontecendo. As palavras dele, a maneira como ele parecia tão calmo, tudo fazia sentido agora. Ele estava lidando com a sua própria culpa, mas de um jeito que eu não podia compreender. Ele sabia o que tinha feito, mas parecia tão impassível. Eu olhei para o policial, ainda em choque, e disse: Ele está no meu plantão, mas não tem sinais de agressão. O que ele me disse antes de você chegar foi estranho. Ele parecia saber o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo estava calmo demais. Ele disse algo como: não havia escolha. Os policiais se entreolharam novamente e, sem perder tempo, foram até o quarto de Lucas. Eu os acompanhei, e quando entramos no quarto, ele olhou para nós, novamente com aquele olhar vazio, sem emoção. O policial se aproximou dele e, de maneira direta, perguntou: Você é Lucas, é certo? Lucas olhou para ele e, com um sorriso amargo, respondeu: Sim, eu sou Lucas, e eu sei por que estão aqui. O policial pediu para ele se levantar, mas antes que pudesse se mover, o outro policial fez um gesto e pediu para que ele ficasse quieto. Eles começaram a fazer perguntas sobre o homicídio, e ele respondeu calmamente, dizendo que havia cometido o crime em legítima defesa, mas ao mesmo tempo admitiu que havia exagerado e que, no final, não havia mais voltado atrás. Falou sobre a vítima como se fosse apenas um episódio qualquer, sem qualquer tipo de arrependimento. O mais estranho de tudo foi quando Lucas disse: Eu não queria, mas a situação me levou até lá. Ela me fez fazer coisas que eu não queria. Eu não podia mais fugir. Foi então que, finalmente, os policiais o prenderam e o levaram embora. Fui chamado para prestar depoimento, e meu coração ainda estava apertado com a revelação do que ele havia feito. Não conseguia parar de pensar em como aquele homem, que parecia tão normal, tão tranquilo, poderia ter cometido um crime tão brutal. Após esse evento, minha vida nunca mais foi a mesma. Mesmo com os anos passando, não consigo apagar a imagem de Lucas. O homem que parecia bom, mas que escondia um monstro dentro de si.
A cada vez que atendo um paciente, lembro-me daquela noite e penso: quantos outros estarão escondendo algo tão terrível quanto ele? E o pior de tudo, o quanto um rosto pode esconder um coração sombrio. Meu nome é Paulo, sou médico há mais de 15 anos e sempre trabalhei em hospitais públicos. A maioria dos meus plantões tem sido tranquilos, com casos rotineiros e situações que já estava acostumado. Mas uma noite, algo aconteceu que me fez questionar minha sanidade e a própria natureza do mal. Essa história mudou minha perspectiva sobre a vida e até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir os sons daquela noite. Era uma noite fria e chuvosa, bem no meio do inverno. Estava de plantão no hospital, uma das noites em que o movimento é mais calmo, mas ao mesmo tempo, as situações mais estranhas começam a aparecer. O hospital, como sempre, estava lotado, mas eu ainda tinha algum tempo para descansar e organizar os prontuários. Tudo estava indo bem até que uma ambulância chegou com um paciente inesperado. Um mendigo, um homem de aparência suja e maltrapilha, completamente imundo, com a barba e o cabelo desgrenhados. Ele estava desacordado, quase sem vida, e parecia ter sido encontrado em algum lugar da periferia da cidade. O mais assustador, no entanto, era o olhar vazio que ele tinha. Quando os paramédicos o trouxeram até a sala de emergência, ele parecia completamente fora de si, como se fosse um corpo vazio, uma casca sem alma. Fui informado de que ele havia sido encontrado caído em um beco, aparentemente em estado de desnutrição e desidratação graves. Mas algo naquela cena me incomodou. O cheiro era insuportável, mais forte do que o de qualquer paciente que eu já tinha atendido. Era como se algo fedorento e podre emanasse dele, como se sua carne estivesse apodrecendo antes mesmo da morte. A princípio, achei que fosse apenas uma reação ao estado de saúde dele, mas à medida que fui avaliando mais de perto, algo parecia errado. Tentei mantê-lo consciente e ele estava delirando, repetindo palavras sem sentido. Mas por mais que falasse de forma incoerente, o tom de sua voz era estranho, quase como se estivesse tentando me avisar sobre algo. Ele olhou para mim com aqueles olhos vazios e disse: "Você está ouvindo? Está ouvindo? Ela vai vir atrás de você também. Não adianta correr." Eu tentei ignorar, pensando que fosse apenas delírios causados pelo estado dele. Mas aquela frase ficou ecoando na minha mente. Era uma sensação estranha, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Um pressentimento de que algo muito ruim estava por vir. O monitoramento começou a mostrar sinais de que a situação dele estava piorando. Seu pulso estava irregular e sua pressão arterial caía cada vez mais. Eu e minha equipe tentávamos estabilizá-lo, mas cada vez que tocávamos nele, sentíamos uma onda de frio anormal, como se a temperatura ao seu redor estivesse caindo drasticamente. A luz das lâmpadas piscava, o que aumentava ainda mais o desconforto da situação. Eu sabia que algo estava muito errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Foi quando, em meio ao caos, ele deu um grito. Não era um grito de dor, mas um grito de terror, como se estivesse sendo arrastado para algum lugar desconhecido. Nesse momento, a sala de emergência ficou estranha. As luzes começaram a piscar violentamente e o ambiente se tornou carregado, pesado. O som do monitor cardíaco começou a falhar e eu vi os enfermeiros e técnicos em pânico, tentando lidar com a situação. Foi então que percebi o pior. O mendigo, com os olhos arregalados, olhou para mim uma última vez e disse, em um sussurro que quase não conseguia ouvir: "Ela vai te pegar. Vai pegar todos vocês. Está aqui." Antes que eu pudesse reagir, o homem morreu. Eu não sabia o que havia acontecido, mas eu podia sentir uma presença no ar, algo que me fazia tremer por dentro. Não era uma explicação racional. Não era uma sensação de estar simplesmente em um ambiente cheio de tensão. Era algo mais profundo, mais sombrio, que eu não conseguia compreender. Após a morte do mendigo, o hospital voltou ao normal, mas algo dentro de mim não estava certo. Durante a noite, eu comecei a ouvir coisas. Passos no corredor, sussurros entre as paredes. A sensação de que alguém estava observando me seguia por todo o hospital. Não era apenas paranoia, eu sabia disso. Algo estava errado,
Algo que tinha começado com aquele homem e se espalhou como uma sombra pela instituição. No dia seguinte, fui chamado para atender outro paciente, mas algo ainda me incomodava. Cada vez que eu passava perto da sala onde o mendigo tinha sido atendido, o ar parecia mais pesado, mais frio. Eu já tinha visto muitas coisas estranhas ao longo da minha carreira, mas aquilo era diferente. Algo estava me perseguindo, algo que eu não conseguia afastar. Nas semanas que se seguiram, as coisas começaram a piorar. Os pacientes em meu plantão, especialmente os mais graves, começavam a ter pesadelos. Muitos disseram que viam uma figura escura no canto do quarto, observando-os. Outros relataram ouvir sussurros, sempre com a mesma frase: "Ela vai pegar você." Eu me tornei cada vez mais ansioso, como se uma sombra estivesse me seguindo o tempo todo. Não conseguia dormir direito, e a cada noite de plantão, eu sentia o medo crescer dentro de mim. Às vezes, eu pensava que poderia estar ficando louco, mas sabia que algo estava acontecendo. Algo que não podia ser explicado. Não importava o quanto eu tentasse ignorar, aquela sensação de presença não ia embora. Foi em uma noite, enquanto eu estava fazendo meu turno, que algo realmente macabro aconteceu. Eu estava sozinho na sala de emergência quando ouvi uma batida na janela. Fui até a janela e, para minha surpresa, não havia ninguém lá. Mas ao olhar para o lado, vi uma figura escura, uma sombra que se movia pelas paredes do hospital. Meu coração disparou. A sensação de pavor era esmagadora, como se a própria morte estivesse à minha porta. Em pânico, tentei ligar para a segurança do hospital, mas as linhas estavam cortadas. As luzes começaram a piscar novamente, e de repente, a figura sombria apareceu diante de mim, com olhos brilhantes, mas vazios. A voz sussurrou novamente: "Ela vai te pegar." Eu corri desesperado até o corredor, mas ao passar pelos quartos, tudo parecia mais sombrio, mais silencioso. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que aquilo não era normal. Quando finalmente cheguei até a saída, olhei para trás e vi por um breve momento a sombra do mendigo, parado na porta do hospital. Ele sorriu para mim e eu sabia que ele estava ali por um motivo. Ele era um aviso. No dia seguinte, me afastei do hospital por um tempo. Eu não queria mais trabalhar ali. O que quer que fosse aquele ser ou aquela presença estava me afetando de uma maneira que eu não sabia explicar. E até hoje, toda vez que passo perto daquele hospital, sinto a mesma sensação de medo, como se algo estivesse me observando das sombras. Algo que não tem explicação. Algo que começou com aquele mendigo e, de alguma forma, nunca foi embora. Meu nome é Lucas. Sou médico plantonista em um hospital público de uma cidade pequena. No início, eu adorava esse trabalho. Me sentia útil, sempre disposto a ajudar as pessoas. Mas as coisas mudaram. Algo aconteceu uma noite que me fez questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Uma noite que mudou minha vida para sempre. Tudo começou em uma terça-feira fria, perto da meia-noite. O plantão estava tranquilo, as emergências eram raras e a maioria dos pacientes estava em observação, esperando para serem transferidos para outras unidades. Eu estava na sala de atendimento, organizando alguns prontuários e respondendo alguns e-mails, quando, de repente, a porta do hospital se abriu com estrondo. Era uma mulher, aparentando seus 40 e poucos anos, com uma expressão de desespero em seu rosto. Ela estava sozinha, tremendo de frio e pálida, mas o que mais me chamou a atenção foi o estado de seus olhos. Eles estavam completamente arregalados, como se ela tivesse visto algo horrível. Seus braços estavam cobertos com marcas de arranhões profundos e vermelhos, como se tivesse sido atacada por algo. Ela parecia desorientada e começou a falar, mas a voz dela estava distante, como se ela estivesse falando em outro mundo. Ele vai me pegar. Preciso de ajuda, doutor." Ela sussurrou com uma voz trêmula, mas a desesperança nos olhos era tão forte que não podia ignorá-la. A princípio, pensei que ela estivesse em algum tipo de crise, talvez um ataque de pânico, ou mesmo alucinações. Tentei acalmá-la, mas ela não parava de olhar ao redor com medo, como se algo estivesse à espreita. Depois de um tempo, ela conseguiu se acalmar um pouco, e foi quando finalmente consegui fazer algumas perguntas.
Quem vai te pegar? Perguntei com a intenção de tentar entender o que estava acontecendo com ela. Ele não para de vir atrás de mim. Ele sempre aparece quando estou sozinha, sempre no meio da noite. Eu não sei o que fazer, não sei como escapar. Ela começou a chorar, soluçando enquanto falava, mas não conseguia parar de olhar para as sombras, como se estivesse vendo algo que eu não conseguia perceber. Eu imediatamente pedi para ela se deitar e começar a fazer uma avaliação mais detalhada. Quando ela se deitou na cama, seus olhos estavam fixos no canto do quarto. Eu segui seu olhar, mas não vi nada, apenas as sombras que as lâmpadas fracas projetavam. Mas havia algo ali, algo que não estava certo. Enquanto ela falava sobre suas alucinações, comecei a notar algo estranho. O ambiente parecia ficar mais denso, mais frio, e a luz das lâmpadas começou a piscar, uma e outra vez, como se algo estivesse interferindo com a eletricidade. Eu fechei os olhos, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto que tomava conta de mim. Foi quando, no meio da conversa, a porta da sala se abriu, mas não havia ninguém lá fora. Só que, de repente, senti um calafrio percorrer minha espinha. O ar ficou mais pesado e o cheiro de algo podre invadiu minhas narinas. Sem que eu percebesse, minha mão já estava segurando o estetoscópio e minha visão começou a turvar. Algo estava acontecendo, mas eu não conseguia compreender o quê. A mulher começou a gritar de repente, como se estivesse vendo algo que estava lá, mas eu não conseguia ver. Ela se levantou da cama de maneira abrupta e suas mãos se fecharam em punhos, como se estivesse lutando contra algo invisível. Suas palavras se tornaram incompreensíveis, mas o medo em sua voz era palpável. Ele está aqui! Ele está aqui! Ela gritava enquanto tentava se afastar, mas parecia que algo a puxava para o canto do quarto. O pânico em seu rosto me fez engolir em seco. O ar estava espesso, quase sufocante, e as sombras nas paredes pareciam se mover, crescer e se esticar para alcançar a mulher. O quarto estava ficando cada vez mais gelado, e o medo era tão forte que eu comecei a sentir a mesma sensação de pânico que ela estava tendo. De repente, a mulher parou de gritar e ficou em silêncio. Seu corpo estava rígido, seus olhos fixos no nada, como se estivesse em transe. Ela não piscava, não se mexia. Tentei tocá-la, mas no momento em que minha mão se aproximou, uma força invisível parecia me empurrar para trás. Meus dedos formigaram e a sensação de terror tomou conta de mim. Ela vai vir. Ela vai me pegar, doutor. Não há mais escapatória. Ela sussurrou com os olhos arregalados, mas dessa vez sua voz soava estranha, como se fosse uma outra pessoa falando através dela. Seus lábios se esticaram em um sorriso, mas não era um sorriso humano. Era grotesco, maligno. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Era como se o ar ao redor de nós tivesse mudado, como se algo de outro mundo tivesse entrado naquela sala. Quando eu finalmente consegui me mover, ela caiu no chão com um grito estridente. Mas o mais assustador foi o que aconteceu em seguida. O corpo dela começou a se contorcer, como se algo estivesse se movendo por dentro dela. As veias de seu pescoço se alargaram e seus olhos, antes arregalados, começaram a brilhar com uma intensidade sobrenatural. A mulher começou a falar em línguas, palavras que eu não conseguia entender. Era como se algo tivesse se apoderado dela. Eu rapidamente liguei para a segurança e pedi ajuda. Mas antes que qualquer outra pessoa pudesse chegar, a mulher se levantou de novo, com a cabeça inclinada de forma anormal. Ela me olhou, seus olhos agora totalmente negros, como se não houvesse mais nada de humano nela. Eu disse, ela vai vir atrás de você também. Foi a última coisa que ela disse antes de desmaiar, caindo novamente no chão. Nesse momento, as luzes do quarto se apagaram de vez, e eu ouvi um som de passos pesados vindo de algum lugar distante. Foi o suficiente para me deixar paralisado de medo. Quando a equipe de segurança finalmente chegou, a mulher estava inconsciente e foi imediatamente levada para a sala de observação. Ninguém soube explicar o que aconteceu. Os médicos e enfermeiros tentaram fazer o possível, mas ela estava em um estado completamente fora de controle e parecia que nada poderia acalmá-la. Mais tarde, quando olhei para o prontuário dela, percebi algo estranho. Não havia registros médicos anteriores. Nada sobre ela, nenhum histórico, nenhuma identificação.
Apenas o nome e um endereço que não parecia real. Ela desapareceu, simplesmente sumiu do hospital depois daquela noite. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas desde aquele dia, algo em mim mudou. A sensação de que há algo além da nossa compreensão ficou muito mais forte. Às vezes, ouço passos nas sombras do hospital e um frio indescritível toma conta de mim. Não sei se o que aconteceu foi real ou se foi apenas minha mente tentando lidar com o terror daquela noite. Mas uma coisa eu sei: aquela mulher não estava sozinha. Algo mais a acompanhava e o que quer que tenha sido, ainda está por aí.